Nos últimos anos, 1970, 80, começa um movimento na igreja que pode ser chamado período Laodiceia até os dias atuais. Então temos o último período, igreja Laodiceia. O que significa literalmente Laodiceia? Laodiceia significa povo reinante, povo que domina, povo que está com pompa, que domina, que reina. E justamente essa é a realidade da igreja de então ali na Ásia, que estava abastada de riqueza. Ele achava que estava tudo bem com ele, ele estava numa postura elevada, ele falava, não tenho necessidade de nada, eu estou abastado. Mas há uma repreensão de Jesus através do João, do apóstolo João, e repreende essa igreja. E esse último período que estamos vivendo hoje em dia. Nós vemos a igreja sendo perseguida, vemos a igreja apostatando, vemos a igreja se corrompendo com doutrinas pagãs romanas, vemos a igreja sendo reformada, avivada pelo poder do Espírito Santo. Esse período Filadélfia é o período mais lindo da igreja. Agora vem Laodiceia. O que acontece com Laodiceia? Olha as características, você pode confirmar isso em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, e ele começa a falar no versículo 15, conheço as tuas obras. A primeira reprovação qual é? É que é uma igreja morna, não é nem fria nem quente, é uma igreja que está no meio termo, é uma igreja acomodada, está na redoma da acomodação, e uma igreja que está dando ânsias para o Senhor. Olha só, vomitar-te-ei da minha boca. Olha a alegoria que o próprio Jesus, nessa palavra simbolicamente falando, quero te vomitar, ou seja, você me causa ânsias. Que igreja é esta? Que período é esse que está causando náuseas em Jesus, ao ponto de ele não a desejara e ao mesmo tempo reprová-la, dizendo que é uma igreja morna. Tomara fosse quente ou frio, para poder definir, mas é uma igreja que está no meio termo, é dubiedade. Outra característica que aparece em Apocalipse 3:20 é quando diz, eis que estou à porta e bato. Preste atenção. Esse versículo normalmente os pregadores usam para falar ao pecador, ao não convertido. Eis que estou à porta e estou batendo na sua porta. Jesus está batendo na porta do seu coração. E está escrito, eis que estou à porta e bato, mas esse versículo nunca foi direcionado para inconversos. Esse versículo aqui, Apocalipse 3:20, está direcionado especificamente para uma igreja, para o pastor de uma igreja. Ou seja, se ele está na porta, está batendo, dizendo, deixe-me entrar, é porque essa igreja colocou Jesus para fora da igreja, botou Jesus para fora da igreja. Então, segunda característica, além de morna, é uma igreja que colocou Jesus para fora, colocou um monte de coisa dentro da igreja, colocou sistemas, colocou política, colocou corrupção, colocou mundanismo, colocou pecado, colocou tanta coisa maligna que Jesus ficou do lado de fora. Ele está batendo na porta. O próprio pastor dizia que ele era rico, por isso Jesus fala, se tu dizes que és rico, abastado, e não precisa de coisa alguma, ou seja, essa igreja conquistou. Há pouco tempo, há um século atrás talvez, ou uns 80 anos, 50 anos atrás, ser crente era ser humilhado, ser chamado de bode, os crentes eram perseguidos, era escórdia. Hoje não. Hoje, na igreja moderna, ser crente é status. Hoje em dia, políticos se tornaram crentes, artistas, temos o meio gospel. Hoje em dia, artistas são evangélicos gospel. Hoje temos a música gospel, temos palcos, temos shows, temos tanta coisa maravilhosa, né? Tanta parafernália, e às vezes está faltando a essência da santidade e da pureza. Não tenho nada contra luzes, não tenho nada contra fazer um palco, não tenho nada contra adorar o nome do Senhor de uma forma espontânea, não tenho nada contra a modernidade, pelo amor de Deus, não é nada disso, mas é quando coisas fúteis começam a tomar conta da igreja, e o que é principal, a essência principal, já vamos falar sobre isso, é deixado de lado.
onde a santidade, a cultura santa, a cultura do céu é deixada de lado. Hoje temos modas de pintar a igreja de um jeito, de fazer de um jeito, e parece que as igrejas, se não andam nesse perfil, não são verdadeiras igrejas, não estão modernizadas. Querido, eu pessoalmente não tenho nada contra pintar a igreja de qualquer cor. Eu não sou preconceituoso contra amarelo, verde, preto, branco, tanto faz, para mim tanto faz. O problema é quando modas se tornam uma cultura como se fosse eclesiástica, e a gente que diz, se não pinta desse jeito, se não tem isso, não é igreja. Esse é o problema. Quando se torna um fundamento que não procede da palavra e não procede do Santo Espírito de Deus. O que é necessário para ser igreja? Hoje em dia, pastores entram nessas modas. Então, nesse resgate de pessoas que às vezes estão desigrejadas e mundanas e querem atrair pessoas e usam estratégias. Estamos cheios de estratégias e mais estratégias, sendo que a igreja precisa somente de uma coisa: voltar à sã doutrina, voltar à palavra, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras. E estão preenchendo com tantas agendas e tantas coisas, e lamentavelmente isso se tornou uma grande prioridade. Então Jesus está do lado de fora, e é uma igreja rica que não precisa de mais nada. Hoje tudo funciona com uma ação através do poder humano. Isso desagradou ao Senhor. Tome cuidado com isso. Então, vemos aí dubiedade, mornidão, é o que nós vemos mais hoje em dia. Gente que, entre aspas, se diz cristão, ou se diz crente, se diz igreja, mas, sabe, não é tão igreja assim. Não é nem tão mundano, não é nem tão igreja. Não é nem mundano, nem santo. Não é diabo, não é de Deus. Não é do céu, não é do inferno. Meio termo, dubiedade. Essa é a geração que está se levantando hoje, e corremos o grave risco de sermos vomitados da presença do Senhor, destituídos da presença do Senhor. Olha o que Jesus fala para essa igreja, diz assim: eu te aconselho uma coisa. Olha o que primeiro que Jesus fala para essa igreja. Você diz que é abastado, que tem tudo, mas Jesus fala para mim: tu és um miserável, infeliz, pobre, cego e nu. Olha as características. É um miserável, outra versão diz: tu és um desgraçado, um falto na graça. É uma palavra até pesada, que eu não gosto de falar. Mas vamos falar: um infeliz, um miserável, pobre. Ou seja, tem dinheiro, tem ostentação, tem tudo, mas é pobre, miserável, cego, lhe falta a visão, e está nu, está despido. Ou seja, cadê as vestes brancas? Lhe faltou a glória da santidade. Preste atenção, como discernir se uma igreja está entrando nesse último tempo na apostasia, na leviandade, na dubiedade e lamentavelmente na mornidão. Muita gente vai ficar quando Jesus venha buscar a sua igreja. Primeira característica que você deve analisar: onde você está, no grupo que você se reúne, seja lá o que for, porque eu pessoalmente não acredito em denominacionalismo. Eu detesto placa de igreja, detesto denominacionalismo e segmentação dentro da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é uma só, E essa igreja é uma igreja lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Já vou falar sobre as características da verdadeira igreja. Mas quando as pessoas estão preocupadas muito com status, quando as pessoas, líderes e pastores e fiéis, estão preocupados em propagar o nome, a placa da sua denominação, quando as pessoas estão somente pregando bens materiais e conveniências, tudo que é conveniências. Hoje vivemos o evangelho das conveniências, não se prega mais o evangelho de renúncia, o evangelho negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. 3 passos: negar-se a si mesmo, tomar a cruz e abraçar a morte para o mundo e ser crucificado, e depois seguir a Cristo, ou seja, andar numa caminhada de retidão e de santidade. Então preste atenção, se hoje em dia venha porque aqui tem solução para o seu problema, venha porque aqui tem bênção para a sua vida, venha porque aqui tem providência e coisas sobrenaturais para a sua vida em bem-estar, enfim, não é o evangelho. Eu sei que o evangelho traz muitas bênçãos, traz um pacote de glória e de muitas bênçãos espirituais e materiais, mas isso é uma consequência. O evangelho traz cura, traz restauração, traz
um monte de bênção. Porém, o evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Então temos características dessa igreja. E esse é o momento onde a igreja está se preparando para o fim dos tempos. Ou já estamos no fim dos tempos e nos preparamos para a vinda de Cristo. Jesus virá nos buscar. E como estamos? Então, essa igreja, Laodiceia, é o último período da igreja. É o último período onde a igreja parece que tem tudo. Tem riqueza, tem tanta pompa, tem recursos, faz o que quer. Mas ela está oscilando entre o mundo e entre o céu. Está oscilando entre o inferno e a glória de Deus. Então nós precisamos saber em que lugar nós precisamos nos adequar como igreja de Cristo. Olha só o que diz o próprio Senhor para essa igreja de Laodiceia. Primeira coisa que ele aconselha para essa igreja, a partir do versículo 18 do capítulo 3. Eu vou te aconselhar, primeiro, que compres de mim ouro refinado. Peraí, mas a igreja não era rica? Não é ouro material que ele está dizendo, mas ouro aqui refinado está se referindo a uma moral santa, está se referindo a valores espirituais. Esse ouro refinado está se referindo à moral, à ética santa, a valores espirituais que já estão esquecidos, lamentavelmente. Hoje em dia parece que não se pode mais pregar sobre pecado. Por quê? Porque é uma diversidade de tipos de igrejas que não querem saber mais da glória do céu. Então, valores. Compra ouro significa valores. Ouro, valores. Segundo, vestiduras brancas. Se vista de branco, diz. Compra vestiduras brancas para te vestires. Isso significa santidade. Eu vou anotar aqui. Primeiro item. Ouro, valores. 2, vestes brancas. Por que vestes brancas? Isso aí é santidade. Santidade, a igreja precisa de santidade. Valores e santidade. A igreja precisa de vestiduras de linho. Essas vestes brancas só podem ser de linho porque a igreja está ataviada com linho. 3, ele diz, compra colírio para os teus olhos. Que significa colírio para os olhos? Significa a igreja está cega, não está enxergando o que está acontecendo. A igreja precisa ter visão novamente, a igreja precisa enxergar além. Uma das características quando uma igreja é visionária é quando a igreja está aspirando para a visão missionária, para enviar missionários, para enviar apóstolos, para enviar homens ao evangelismo. A igreja se enclausurou dentro de 4 paredes e esse local, esse templo onde se reúne não é a igreja é você, e essa igreja precisa sair para fora. A igreja precisa ser visionária. Então ele diz, eu quero que você tenha colírio para que você comece a enxergar tudo de novo. Quando há colírio, eu consigo enxergar meu erro, meu pecado e me arrependo. Quando eu consigo ter colírio nos meus olhos, a restauração da visão. E podemos pensar desde Jerusalém até os confins da terra. Ou como é necessário voltar a enxergar e ter visão espiritual. Quantos homens perderam a visão espiritual? Lembra de Eli? Eli estava cego, ou seja, já havia perdido a visão. Ainda bem que tinha um Samuel no templo. E o homem nem sabia enxergar, nem discernir mais nada, porque havia uma bagunça na sua casa. E Eli morre e se levanta um Samuel. Que triste quando um sacerdote começa a perder a visão. Que triste quando um apóstolo, um evangelista, um pastor, um mestre começa a perder a visão. Quando a igreja de Cristo perde a visão, a igreja começa a sucumbir. Eu te aconselho que compre colírio. Manda colírio espiritual. E hoje o Senhor está devolvendo a sua visão. Quarta coisa, colírio é visão. Eu preciso ter visão espiritual. Olha o quarto conselho que ele dá. Ele repreende e diz assim, eu vou te confrontar. E
ele usa uma palavra forte aqui, diz assim, eu repreendo, versículo 19, eu repreendo e disciplino a quanto eu amo, se pois zeloso e arrepende-te, arrependimento, isso é voltar novamente ao caminho santo, exortação. Hoje a igreja deixou de ser exortada. Eu sei que há remanescentes, eu sei que há homens santos, estou falando de uma forma global. O que está acontecendo dentro da igreja é colocar o mundo, festas pagãs dentro da igreja, e muita gente está perecendo. Estão se criando crentes na dubiedade, que você os olha e diz, não, é crente ou é mundano? Não sabemos. Essa é a triste realidade da igreja que está vivenciando esse período chamado Laodiceia. Que o Senhor possa se dar graça para você entender essa mensagem, e não é uma crítica, é uma realidade. Não é uma crítica, mas é uma tristeza poder analisar de como hoje em dia há dificuldades para que se entenda que os tempos estão findando, estamos já no final dos tempos, e a Igreja de Cristo em muitas áreas se perdeu e lamentavelmente não está enxergando o quanto ela está perdida. Agora vamos para as características da verdadeira igreja. Qual é a verdadeira igreja? Vou falar rapidinho porque já meu tempo está esgotando. Qual é a verdadeira igreja? Vamos analisar. Primeiro, eu falei aqui que não acredito em placas nem em denominacionalismo. Igreja fulana, igreja beltrana, se começo a falar aqui, vou ofender alguém, então nem vou falar mais. Igreja A, B, C, D, o que mais tem? Eu conheço ruas onde tem 7, 8 igrejas numa avenida. Eu tenho uma rua numa cidade aqui próxima, chamada São José dos Campos, e é chamada Rua dos Evangélicos, e é a rua onde mais tem igreja. Meu Deus, que absurdo. Sou contra isso? Não sou contra que haja lugares onde se louva o nome do Senhor. É melhor isso do que haver em boteco, concordo isso. Melhor isso do que no lugar haja um prostíbulo, com certeza. Mas será que todo mundo está vivenciando o amor de Cristo e a unidade? Porque eu sei que há denominações que proíbem falar uns com os outros, e são da mesma glória do céu, vão morar no mesmo céu teoricamente. São pastores que arrebanham pessoas para si e proíbem e sectarizam os seus membros e os proíbem de comungar, de adorar a Deus com outro tipo de congregação. Isso é absurdo. Então a igreja de Cristo não vive desse jeito. Primeira característica da verdadeira igreja, independente de denominação, qual é? Todos aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22, 14, que diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ou seja, aqueles que lavam as suas vestes do sangue do Cordeiro são os que foram redimidos. Todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e reconheceram o seu sacrifício, automaticamente foram lavados, suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Preste atenção, recalque sempre isso no meio onde você congrega. Há quanto tempo, e demonstre isso recalcando, não se prega sobre o sangue remidor, o sangue que purifica pecados? Hoje estamos vivendo num tempo onde se prega 7 passos para ter sucesso, 7 passos para ser rico, 7 passos para isso e aquilo outro, mas não se prega mais sobre o sangue do Cordeiro, sobre a salvação e a regeneração. Então precisamos falar do sangue do Cordeiro. Segunda característica, os filhos de Deus que já foram regenerados. Você sabe que você tem um DNA oriundo dos teus pais naturalmente. Então, os regenerados, segundo aqueles que são filhos de Deus. Romanos 8,16 diz que o Espírito, o nosso Espírito testifica que nós somos filhos de Deus e podemos clamar: Abba, Pai. Somos herdeiros. Se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. Então, a igreja verdadeira, isso em qualquer lugar do mundo,
independente de agrupação, de denominação, a um povo seleto que já foi regenerado, que de fato é filho de Deus. Porque em qualquer lugar, se você sair na rua e pergunta, você é filho de Deus? Ele fala, todos nós somos filhos de Deus. Mas há uma condicional para ser filho de Deus. Eu preciso ser regenerado. Lavo minhas vestes no sangue do Cordeiro, agora sou regenerado numa nova genética espiritual. O DNA de Deus entra em mim e agora eu sou um filho de Deus. Terceiro, vou abreviar porque tem muita coisa. Terceiro, aqueles que guardam a sua palavra, cumprem a sua palavra e vivem uma vida de santidade segundo a palavra. Ou seja, os que guardam, os que cumprem a palavra e praticam essa palavra em santidade. Muita gente diz assim, eu ouço a palavra, eu gosto do pregador tal. Mas a questão não é essa. Diz, se me amareis, guardareis meus mandamentos. E guardar a palavra é outra coisa, não é somente ouvi-la, não é somente gostar de um pregador tal, não é somente dar uma lidinha no Salmo 91 antes de dormir, não. É guardar a palavra, e o guardar a palavra é praticá-la, é que ela encontre guarida no meu âmago, e eu possa dizer, Jesus, eu quero viver segundo, não meu querer, mas segundo a tua palavra. Então, Jesus falou, se vocês me amam, vocês vão guardar a palavra. Ponto 4, é um povo que vive em comunhão. É um povo que vive em comunhão. É um povo que está sempre congregando em comunhão. Hoje temos muitos desigrejados porque se decepcionaram com homens, se decepcionaram com sistemas, se decepcionaram com denominações, e até acham razão para isso, porque há muita coisa errada, mas não acho razão, nem lógico, nem muito menos espiritual, alguém viver fora da comunhão. Muita gente diz, se eu sou a igreja, eu fico em casa louvando e acabou. Não posso, por quê? Porque eu preciso, primeiro, não viver numa sistêmica religiosa. Fuja do sistema religioso, eu concordo com isso. Mas você precisa comungar, você precisa estar em um grupo onde há pessoas de boa fé. Eu sei que você vai encontrar, Deus vai te direcionar a um grupo de boa fé, onde você vai adorar, exaltar e comungar. O próprio escritor de Hebreus diz, não deixando vossas congregações, como é o costume de alguns, e esse povo precisa estar onde ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, segundo o Salmo 133, diz, ou quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, comunhão. A igreja de Atos tinha uma característica, diz que tinham tudo em comum, tinham tudo na graça e na bênção do Senhor. Então precisamos ter isso, um povo em comunhão. Ponto 6, um povo de boas obras, um povo seleto, um povo diferenciado. Tito 2,14, 13 e 14 diz assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a igreja verdadeira, está aguardando ao Senhor, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Somos o povo dele, zeloso e de boas obras. Está aí a característica de ser igreja do Senhor. 7, aqui também podemos salientar isso em Tito, diz o povo que está aguardando ao Senhor a bendita esperança. Então, a igreja de Cristo, ponto 7, é a igreja que de fato está aguardando a Jesus. Almeja e diz, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E uma igreja cuja esperança, decore, agora eu vou te pegar, cuja esperança não é ter isso, aquilo e outro aqui na terra, mas cuja esperança é morar no céu. E o próprio Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria falado para vocês, eu vou preparar morada para vocês. Então a expectativa da verdadeira igreja e a característica da verdadeira igreja é morar no céu. E aí, querido, está com vontade de morar no céu? Teu sonho é morar no céu? Você acredita na glória do céu? Jesus vem te buscar e te diz, eu quero te levar para morar no céu de glória, na Nova Jerusalém, e nós aguardamos essa grande promessa com a esperança
em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e te dirija, e quero que você comente, faça um comentário e também me mande uma mensagem, porque quero mandar um presente para você. O que nós estamos fazendo? Fazendo aqui, escolhendo um papelzinho com número. Eu vou fazer o seguinte: toda pessoa que me chamar, preste atenção, toda pessoa que me chamar no WhatsApp, me colocando Universidade do Reino, eu quero participar, me dando o nome completo e o endereço, vai fazer parte da lista. A lista já passou mais de 300 pessoas. Então, eu vou começar com o número 1. Já tem vários aqui contemplados, mas um por um. Vou começar agora a enviar livros para 2 pessoas. Toda sexta-feira, 2 pessoas. Então, vou já ao número 1 e número 2. Olha só, número 1. A primeira pessoa que enviou uma mensagem foi Zeneida Maria Fontes Gomes Ferreira, de Taquara, Rio de Janeiro. Então, eu vou começar somente a nomear. É o número 1. O número 2 é José Rivonaldo da Silva Pinheiro, de Có, Ceará. 2 pessoas não contempladas, mas nomeadas. Então, agora nós vamos somente nomear. Aí já tem o número 3, 4, tem um monte de nomes aqui. Então, não vamos mais contemplar um felizardo. Todos vão receber, nem que seja até a vinda de Cristo, mas vamos estar toda sexta-feira selecionando 2 pessoas, ou nomeando segundo a ordem. Ou seja, próxima sexta-feira, número 3 e 4, já tem um nome daqui. Quem sabe é você. Então, fique ligado na sexta-feira. Então, a Zeneida Maria Fontes Gomes e José Rivonaldo da Silva Pinheiro vão receber livros, vão chegar na sua casa, tá bom? Deus te abençoe, um abraço e um beijo no coração.